Fala galera, professor André Dávila na área, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Estamos aqui para falar hoje sobre histologia. A gente já tem, essa seria a segunda aula dentro do nosso curso, né? A ideia hoje é a gente estudar como que as células que nós estudamos nas últimas aulas, na última aula, na verdade, elas se organizam para formar os tecidos. Então a gente tem que lembrar um pouco do que são as células, de como elas funcionam. A gente pode conversar isso aqui rapidamente, para depois a gente começar a entender como se organizam essas células para formar os tecidos que vão compor, por sua vez, os órgãos do corpo e que vão, dentro de um contexto de integração, vão formar os organismos, né? Então, as células, óbvio, a gente estudou já, elas têm aquelas organelas que a gente já estudou, cada uma com as suas funções. A gente vai falar aqui hoje só de células eucarióticas, tá? A gente não vai mais falar de células procariontes, só de células eucariontes, ou seja, células que têm núcleo, tá? O núcleo ao redor do material genético. Vai pegando essas dicas que eu já estou dando aqui, que a gente vai lembrando de alguns outros tópicos das aulas anteriores, e isso vai ser importante. Vocês vão ver que tudo que a gente for falando no decorrer do curso de fisiologia e de anatomia humana está, de certa forma, interligado. Então a gente não tem como chegar lá na frente e falar de esqueleto e de músculo sem antes vocês entenderem como funcionam as células que compõem esses tecidos, né? Então não tem como a gente falar de sistema circulatório se a gente nem entende o que é um complexo de Golgi, o que é uma mitocôndria, como que a gente vai falar de respiração pulmonar se a gente não consegue conversar sobre a mitocôndria, sobre como que ela utiliza o oxigênio para gerar energia. Então isso são conhecimentos que, independente de onde você for se encaixar, de qual concurso você for prestar, você tem que ter. É base, né? Então, hoje a gente está montando aqui a nossa base, igual na última aula que a gente falou de citologia. Hoje a gente vai montar essa base para, nas próximas aulas, começar aí sim entrar na parte de anatomia mais a fundo e principalmente na parte de fisiologia. Então vamos lá, lembrando o que é a célula, que tem a sua membrana plasmática, que gera a sua proteção contra as intempéries do ambiente externo, mantém o que a gente vai chamar de homeostase, que é a sua capacidade de manutenção de equilíbrio, um equilíbrio bioquímico, um equilíbrio fisiológico, tá? A gente vai ter todas as organelas no interior dessa célula, então um complexo de Golgi, que vai fazer um empacotamento de proteínas, seja para jogar para fora da célula, seja para manter lá dentro, na forma de vesículas, né, que seriam os lisossomos. A gente vai ter os retículos endoplasmáticos, tanto o retículo endoplasmático granular quanto o retículo endoplasmático liso, ambos com as suas funções de metabolização de proteínas, metabolização de lipídios, muito comuns em células, por exemplo, excretoras. Então células do pâncreas têm muito retículo endoplasmático, secretam muitas enzimas para o nosso sistema digestivo. Nós vamos ter as mitocôndrias, que a gente acabou de falar, que vão ser as nossas casas de força das nossas células. Então, se a gente pensa, olha só, mitocôndria, casa de força, onde será que no corpo eu vou achar células com muitas dessas casas de forças? Talvez células que que exijam um aporte energético muito grande. A gente está falando de células musculares, por exemplo, o músculo cardíaco. Se a gente pegar uma célula do músculo cardíaco, ela é riquíssima em mitocôndrias e assim por diante. Então, a gente lembra dessas organelas e vocês vão ver que a função de cada uma delas vai estar relacionada lá na frente com o funcionamento de todo o nosso organismo, já que a gente vai ter esses sistemas de organização, tá? Então, hoje nós vamos falar de tecidos. Essas células, então, a gente tem no corpo cerca de 37 trilhões de células. É muita célula. 37 trilhões de células. Só que a gente tem esses 37 trilhões de células organizadas em cerca de 200 tipos de células. Então, é uma quantidade muito específica de células, né? Então, se a gente for pensar como que isso acontece, a gente vai ter que lembrar do nosso processo de formação embrionária. Então, desde quando se forma o embrião lá na barriga da mamãe, né, quando a gente tem os gametas se unindo, gerando um novo ser, a gente vai ter aquelas células embrionárias sofrendo uma série de mitoses. Lembra da mitose, aquela divisão de uma célula-mãe que vai gerar duas células filhas com a carga genética idêntica à da mãe, né? Então a gente vai ter essas células
se dividindo, formando por mitose, formando então um amontoado de células, vamos dizer assim, todas iguais e que a gente chamaria de células totipotentes. São células embrionárias que podem se diferenciar em outras células. Então, a gente tem esses 200 tipos de célula no organismo que foram todos originários de uma célula só, que vai ser a célula que vai formar o nosso zigoto, o nosso embrião, tá? Essas diferenciações, elas vão acontecer tanto morfologicamente, ou seja, essas células podem adotar formatos específicos, quanto estruturalmente e funcionalmente. Então a gente pode ter algumas dessas células adquirindo mais ou menos de determinadas organelas para que elas consigam realizar as suas funções dentro do organismo. Então, essas 200 células, elas se organizam de formas bastante peculiares depois que elas se diferenciam, tá? E essas organizações entre essas células é o que vai formar os tecidos. Se a gente for falar só sobre tecidos humanos, a gente pode ter pelo menos 4 tecidos. Então, quem trabalha, né, com essa área, quem estuda os tecidos humanos, são os histologistas. Sempre que a gente falar de histologia, a gente está falando do estudo dos tecidos, ou seja, do estudo dessas células diferenciadas e do estudo dos elementos que vão formar os órgãos e vão formar, por sua vez, depois os organismos. A gente tem praticamente 4, tá? Então, basicamente, nós temos 4 tipos de tecidos que vão ser interessantes para nós. Então, vamos dar uma olhada aqui no quadro para a gente começar efetivamente com a nossa aula. Hoje nós vamos falar de histologia e depois, mais para frente, a gente vai entrar em uma introdução à anatomia, que vai ser importante que a gente fale de alguns conceitos antes de efetivamente entrar nessa parte, tá? Olha só, então vamos começar com os tecidos. Aqui a gente tem, então, definidos, né, classificados, os 4 tecidos que vão ser importantes para nós nessa aula. Tá? Os 4 tecidos que a gente vai chamar de tecidos básicos do corpo. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, que também aparece em alguns livros como tecido conectivo, tá? O tecido muscular e o tecido nervoso. 4 tecidos, volta aqui para mim. Esses tecidos, eles vão praticamente formar todos os órgãos do nosso corpo. Todos os órgãos do nosso corpo. Então, essas organizações de células diferenciadas, a gente vai entender agora o que eles têm de particularidades, cada um deles, para formar os órgãos do nosso corpo. Como que isso aqui geralmente é cobrado em concursos? Como que isso aparece nas provas? Primeiro, vocês têm que entender quais são as células que tipicamente fazem parte desses tipos de tecido e quais as suas funções associadas. Então eu preciso saber o nome das células. É interessante que vocês conheçam os nomes dessas células, tá? Porque mais à frente pode aparecer alguma questão sobre um fibroblasto, sobre um neurônio, sobre uma fibra muscular. Você já tem que remeter ao tipo de tecido que essa célula faz parte, tá? E a função desse tecido também é importante. Vocês vão ver que esses 4 tecidos, eles compõem praticamente tudo que a gente tem no nosso organismo. Todos os nossos órgãos são compostos por esses 4 tecidos. Então, se a gente entender como eles funcionam e como eles se organizam, esses tecidos, vai facilitar muito o nosso trabalho na hora de entender lá na frente a anatomia desses órgãos e a fisiologia desses órgãos, tá? É muito importante isso aí. Então, vamos estudar com calma cada um desses tecidos. A gente vai começar com o tecido epitelial. O tecido epitelial, tá? O tecido epitelial, ele tem algumas funções que são muito importantes. Volta aqui comigo, rapidão. O mais importante, o mais legal do tecido epitelial, na verdade, é a gente lembrar da nossa pele. Então, pensa na sua pele que você vai entender a função generalizada de todos esses tecidos. Então, não tem muito erro com relação a isso. O tecido epitelial lembra da sua pele. Então a pele é o único tecido epitelial que eu tenho do corpo. Não. Vocês vão ver que praticamente todas as nossas aberturas, né? A gente tem várias aberturas no nosso corpo. A gente tem um tubo, por exemplo, que começa aqui na boca e vai terminar lá no ânus. Todas as nossas aberturas, todos os nossos órgãos, todas as cavidades são cobertas por um tecido epitelial. Daí a gente já tira a nossa primeira função, tá? A primeira função, que é o revestimento, tá? Então, revestimento de órgãos,
revestimento de aberturas do corpo, revestimento de cavidades. Vamos voltar aqui. Primeira função que a gente vai ter do tecido epitelial, que vai ser muito importante, então, é o revestimento. Mais uma vez, lembra da sua pele, né? A sua pele que está ali revestindo toda a sua estrutura corpórea para te proteger, tá? Então, cobertura e proteção de superfícies e áreas expostas do corpo. O que seriam essas áreas expostas do corpo? Olha, a nossa pele propriamente dita já é uma área exposta do corpo. Tira a nossa pele, o que a gente vai ter por baixo da pele? Além de algumas aponeuroses, a gente vai ter toda a nossa musculatura, né? Então, toda a musculatura esquelética que está associada aos nossos ossos, né? Para gerar a nossa mobilidade, para gerar a nossa estrutura. Se essa musculatura ficar livre ao ar, a musculatura ela não tem nenhum tipo de proteção contra as intempéries. Né? Então a gente vai perder muita água, né? Isso é o principal. A gente vai perder muita água se essa musculatura ficar exposta, então a gente resseca muito rápido. A gente pode sofrer com a ação da radiação ultravioleta do sol, que pode acabar com a nossa musculatura. Enfim, a gente não consegue sobreviver se a gente não tiver essa pele, essa camada que a gente tem revestindo o nosso corpo. E a mesma coisa a gente vai pensar para todas as aberturas, para todas as superfícies expostas que a gente vai ter no nosso corpo, tá? Então, se a gente for pensar, por exemplo, no nosso trato respiratório, vocês acham que o nosso pulmão, a nossa traqueia, ela tá toda fechada, vedada? Não, ela tá exposta ao ar. Ela está exposta ao ar. Então, esse ar que entra no nosso corpo, que vai para os nossos pulmões, ele tem que ser aquecido, ele tem que ser filtrado. A gente não pode simplesmente respirar todas essas partículas que tem e permitir que isso entre no nosso corpo. Ele tem que ser umedecido, né? O ar ele pode estar um pouco mais seco. A gente perde muita água pela nossa respiração, né? E quem protege o revestimento do nosso trato respiratório é o tecido epitelial. E a gente vai dar uma olhada aqui, vocês vão ver que esse tecido epitelial ele ainda tem algumas especialidades para facilitar esse tipo de trabalho. Então, a proteção, a cobertura de áreas expostas. Mesma coisa no nosso trato digestivo. Começa aqui na boca, passa para a faringe, desce para o esôfago. A gente tem estômago, intestino delgado, intestino grosso e a saída do ânus. Tudo isso é revestido por um tecido epitelial e são porções de tecido epitelial que vão ter algumas especialidades também, né? Então a gente vai ter, por exemplo, no nosso intestino, no nosso estômago, células que estão unidas firmemente, fisicamente, impedindo que aquele suco gástrico que é produzido no nosso estômago migre para dentro do nosso organismo. A gente não pode permitir que as nossas enzimas digestivas que vão digerir o nosso alimento comecem a digerir nós mesmos, né? Então essas células, elas têm umas ligações muito fortes, muito fisicamente muito coesas, tá? Que a gente vai chamar das junções de oclusão, em inglês é chamado de tight junctions, né? Ou junções de oclusão, que a gente estudou já lá na nossa aula de citologia. Então vejam, tecido epitelial revestindo todo o nosso trato digestivo e ao redor dos nossos órgãos também, né? A gente vai ter ao redor de alguns órgãos, mais um importante também, dos nossos vasos sanguíneos, né? Toda a porção por onde o sangue passa, na porção interna dos vasos sanguíneos, tem um tecido epitelial, um tecido de revestimento interno, né? Então a gente tem, no próprio coração, a gente tem um tecido interno, um tecido epitelial dentro de todas as cavidades, as 4 cavidades do nosso coração. Então vejam, tudo que for aberto ao meio, tudo que for aberto a passagens, ou meios de passagem, né, no nosso corpo, vai estar revestido por um tecido epitelial. Então, pensa bem, imagina que, será que esse tecido epitelial, ele sofre muito? Ele está aberto a todos os meios de passagem. Por exemplo, o tecido epitelial que está aqui na nossa mucosa da boca. O tempo inteiro o pessoal comendo, botando nutrientes para dentro e a gente tendo que destruir esses nutrientes. Então a gente tem muitas abrasões, a gente tem um contato com todo o bolo alimentar que depois vai ser jogado para dentro. O tecido epitelial, de fato, é um tecido que sofre bastante. Ele sofre muito com essas abrasões, com esse contato físico, com diversos materiais que adentram o nosso corpo. Por isso ele mantém uma capacidade que poucos tecidos no corpo têm, que é uma capacidade de regeneração, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, tá? Vamos voltar para cá. Olha só.
Então, como eu estava falando, né, cobertura e proteção de superfícies de áreas externas do corpo, também de passagens e de cavidades, que a gente já falou agora, né? Então, meios de passagem, a gente pode considerar alguns meios de passagem, por exemplo, os nossos vasos sanguíneos, tá? Controlar a permeabilidade, isso aqui é importante também, controlar a permeabilidade. Ora, se o nosso tecido epitelial de revestimento, ele está revestindo todos os meios de passagem, né? Eu preciso que esse tecido epitelial ele tenha essa capacidade de permitir a passagem de algumas matérias, algumas substâncias do meio para dentro do meu corpo, tá? Então, algumas coisas ele tem que restringir a passagem e outras ele tem que permitir. Por exemplo, o tecido epitelial que está dentro dos nossos pulmões. Tecido epitelial que está dentro dos nossos pulmões. Esse tecido epitelial, ele permite trocas gasosas, mas também permite trocas com algumas outras estruturas, tá? Então, algumas matérias ainda conseguem entrar pela nossa mucosa pulmonar, tá? Então, esse tecido epitelial, ele tem essa capacidade, tá? Ele tem essa capacidade. Por exemplo, também o tecido epitelial do nosso intestino delgado. Nosso intestino delgado que ele tem algumas especializações de membrana, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E essas especializações de membrana aumentam a superfície, a área existente para a absorção, a área de membrana plasmática existente para a absorção de elementos. Então, qual que é a principal função do tecido epitelial que existe no nosso intestino? É permitir a absorção de nutrientes, né? No nosso intestino delgado, a gente tem que ter uma estrutura que seja capaz de absorver tudo aquilo que nós vamos utilizar pelo nosso corpo para a gente se manter, que a gente vai obter por meio da nossa alimentação. Então, esse tecido epitelial que está nos intestinos, ele vai ter uma função de absorção muito forte, muito poderosa, né? Diferente, por exemplo, de alguns outros tecidos epiteliais, como da nossa pele. A nossa pele, ela absorve, ela tem uma capacidade de absorção, mas muito menor do que algumas dessas mucosas. A gente geralmente costuma chamar tudo isso de mucosa, mas são tecidos epiteliais, né, dos nossos tratos, tanto intestinal quanto tanto digestivo quanto respiratório. Diferente da nossa pele. A nossa pele já tem uma camada externa queratinizada, que já torna ela praticamente impermeável, né? Ou muito pouco permeável. Então, a gente tem que ter esse controle de permeabilidade, principalmente quando a gente está falando de dentro, tá? De dentro do nosso corpo. Vasos sanguíneos, a mesma coisa, né? O epitélio desses vasos, ele tem que permitir lá nos capilares, né? Ele é fino, extremamente fino, e lá nos capilares ele tem que permitir a troca gasosa com o sangue, né? Dos tecidos intersticiais ali, dos meios entre as células, lá nos nossos tecidos. Então, ela tem que permitir trocas gasosas, ele tem que permitir a entrada de nutrientes nas células, ele tem que receber algumas excretas metabólicas desse meio e levar embora para que a gente jogue fora do corpo. Então, existe essa capacidade, tá? Então, função, controlar permeabilidade. Função do tecido epitelial, primeiro, cobertura e proteção. Segundo, controlar a permeabilidade. E tem uma terceira função, essas duas a gente junta nessa parte de revestimento, né, que a gente falou já. E tem uma terceira função aqui que vai ser a formação de glândulas, tá? Ou tecidos glandulares. Então, existem algumas glândulas que são formadas por tecido epitelial e existem algumas glândulas que se apresentam no tecido epitelial. A gente vai ver aqui mais à frente que a gente tem pelo menos dois tipos de glândulas, as exócrinas e as endócrinas. Então, resumindo essas três funções de tecido epitelial: formação de glândulas como um tecido glandular, proteção e cobertura e controle de permeabilidade, tá? Lembra da sua pele que não vai ter erro, você vai lembrar de todas as funções do tecido epitelial. São características dos epitélios ou dos tecidos epiteliais, a gente coloca aqui dos epitélios porque a gente está generalizando, tá? Então, conexão física entre células. Ó, se a gente está falando num tecido que tem que revestir e proteger, eu tenho que ter fisicamente as células que estão nessa superfície bem conectadas, bem ligadas. Pensa num filme de plástico, um filme plástico. O filme plástico, se você for colocar água dentro dele, se ele for todo furado, essa água vai passar. É a mesma coisa um tecido epitelial. Um epitélio, ele tem que ser bem unido. A estrutura dessas células tem que ser bem unida para que ele consiga revestir de uma forma completa
tudo que ele se propõe, seja as passagens internas, seja alguns órgãos e assim por diante, tá? Esse revestimento, ele só vai ser completo se eu conseguir formar como se fosse um filme de células, como se fosse uma grande membrana de células. Para isso, elas têm que estar unidas fisicamente. Aí a gente tem que lembrar aquelas especialidades, né, que a gente vai ter de membrana, aquelas especializações de membrana plasmática, as gap junctions, ou as junções comunicantes, as tight junctions, ou as junções oclusivas, né, ou junções de oclusão, e os desmossomos, que são aquelas estruturas que são encontradas em algumas membranas plasmáticas que fazem com que exista uma conexão física entre o citoesqueleto de determinadas células. Está vendo como aquilo que a gente já estava conversando nas aulas de citologia vai ser utilizado mais para frente para a gente entender o funcionamento de um tecido e mais para frente de um organismo, né? Então, a gente falou daquelas junções comunicantes, daquelas junções celulares, e a gente fala, pô, mas para que serve isso? Olha, a gente viu, você está vendo agora, né? Então, essas junções, elas se servem para manter fisicamente as células unidas em tecidos epiteliais. Então, isso é uma característica de tecido epitelial, tá? Conexão física entre as células. Eu falo aqui dos desmossomos, né? Os desmossomos a gente conversou já, que seriam aquelas estruturas, né? Então, vamos só lembrar aqui, eu tenho duas células aqui, ó, tá? Seriam estruturas presentes entre as membranas plasmáticas de duas células que permitem uma conexão entre os citoesqueletos dessas células, mantendo-as unidas, tá? Olha só, polaridade, uma outra característica de tecidos epiteliais, a polaridade. O que é isso? A porção superior ou externa e uma porção inferior ou externa interligada à membrana e uma lâmina basal. Olha só, olha essa figura aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa figura aqui, tá? Essa figura aqui mostra um tipo de tecido epitelial do trato respiratório, tá? Então isso aqui, na verdade, salvo engano, é um tecido de uma traqueia, tá? A gente vai, só voltando aqui, ó, a gente vai mostrar muito essas figuras, tá? Que são, a gente chama isso de cortes histológicos. Então a gente pega um órgão, uma determinada estrutura do corpo, e faz um corte bem fininho dessa estrutura, né? Faz praticamente uma membraninha dessa estrutura, um carpácio dessa estrutura. E aí esse carpácio que a gente vai colocar, a gente vai fazer um tratamento de cores, porque se a gente observar ele simplesmente no microscópio, essas células elas não naturalmente têm cores, né? Então a gente precisa fazer um tratamento de cores, um tratamento com alguns corantes, e esses corantes que são utilizados na histologia, eles vão permitir que a gente diferencie, por exemplo, membrana, por exemplo, núcleo e muitas vezes alguns tecidos diferentes. Então vamos dar uma olhada aqui, só para vocês verem. Olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem uma camada de células aqui, tá vendo? Ó, essa camada que eu marquei aqui. Isso aqui é uma camada de tecido epitelial. Tá? Vejam aqui embaixo dele a gente tem um outro tipo de tecido, ó, tá? Um outro tipo de tecido. Possivelmente isso aqui é um tecido conjuntivo, tá? Então olha só o tecido epitelial no nosso trato respiratório. O que seria essa parte de cima aqui, ó, que eu estou marcando? Essa parte de cima é a parte aberta da nossa traqueia, tá? É por onde o ar passa. Então o ar passa por aqui, tá? Olha só como é esse tecido epitelial. Tá? Olha só como que ele é. Vocês estão vendo que ele tem uma organização em relação a essa região de passagem de ar? Essa organização, na verdade, ela se dá pelo seguinte: essa porção aqui, inferior aqui do tecido, é uma porção basal do tecido, tá? Que a gente vai ter ligações de membrana com uma lâmina, que é típica de tecido epitelial, que a gente chama de lâmina basal. Essa lâmina basal nada mais é do que uma estrutura, como se fosse um gel, tá? De diversos tipos de proteínas e tal, que mantém a base do tecido epitelial. Então a base do tecido epitelial tem uma lâmina que a gente chama de lâmina basal. E essas células, elas estão montadas, entre aspas, tá? Em cima dessa lâmina basal. Como eu tenho essas células organizadas dessa forma, né, de uma lâmina basal para um meio externo, a gente diz que essas células são polarizadas, tá? E de fato essa polarização, ela existe tanto fisicamente, porque embaixo a gente tem esse contato com lâmina basal e em cima a gente tem um contato com o meio externo, nesse caso, por exemplo, né, das traqueias,
mas também estruturalmente, tá? Então, fisiologicamente, se a gente olhar essas células, se a gente pegar e for olhar as organelas dessas células e de outras células de tecidos epiteliais, a gente vai ver que as organelas delas, elas se organizam, né? Elas se dispõem de uma forma específica nessas células. Então, por exemplo, se a gente pegar algumas células, por exemplo, do nosso trato digestivo, a gente vai ver que em algumas porções superiores das células, superiores seriam o equivalente dessas regiões aqui, a gente vai ter algumas concentrações maiores de estruturas ou de organelas que são típicas, que têm função típica de excreção de proteínas. Tá? Então, por exemplo, nessas regiões aqui, se a gente estivesse falando de um trato digestivo, ou até mesmo algumas regiões do trato respiratório, a gente vai ter uma grande quantidade de complexo de Golgi, por exemplo. Lembra do complexo de Golgi? Ou complexo golgiense, né? Aquela estrutura, aquela organela que é a própria para o empacotamento de proteínas e a sua secreção, tá? Então, nessas regiões superiores aqui, a gente vai ter uma organização dessas estruturas muito maior, por exemplo, do que nessa região inferior aqui. Nessa região inferior, a gente vai ter mais mitocôndrias, a gente pode ter, inclusive, o núcleo celular disposto nessa região inferior. Então, vejam que essa polarização, ela é evidente também na própria estrutura interna da célula, né? Então a gente tem a disposição dessas organelas de uma forma organizada. Por isso que a gente fala que essas células de tecido epitelial, elas são polarizadas, tá? Elas vão ter diferenciações, inclusive de membrana plasmática, né? A parte da membrana que vai estar ligada lá à nossa lâmina basal, aquela estrutura que eu já falei para vocês, ela vai ser diferente também embaixo, né, na parte inferior dessas células e na parte de cima. É só a gente olhar aqui, ó, essas células aqui do trato respiratório, vocês estão notando que na porção superior delas a gente tem como se fosse umas cerdas aqui, como se fosse uma escova de dentes. Vocês estão vendo isso aqui? Essa estrutura aqui são cílios, tá? Os cílios, assim como as microvilosidades, a gente já falou sobre eles quando a gente falou de especialização de membrana plasmática, eles têm uma função específica. No caso do trato respiratório, esses cílios, eles têm uma movimentação constante, funcionando como se fosse uma escada rolante, né? Então, a função desses cílios é fazer com que exista uma movimentação do muco que reveste todo o nosso trato respiratório. Esses cílios do tecido epitelial. Esses cílios também do tecido epitelial de revestimento de tratos respiratórios são quem mais sofre por exemplo, em fumantes. Então, a pessoa que é fumante, ela, quando fica aspirando aquela fumaça, né, do tabaco, ela acaba destruindo esses cílios. E se ela fuma muito, as células elas perdem a capacidade de reconstruir esses cílios. E esses cílios eles são muito importantes, porque quando eles fazem essa movimentação do muco, eles estão tirando alguns patógenos, eles estão tirando algumas substâncias que podem ficar suspensas no ar e podem estar tentando entrar no nosso corpo por meio da respiração. Quando eles tiram esses patógenos, eles jogam ele, no caso da traqueia, eles jogam ele para cima para jogar para o esôfago, para a gente engolir esse muco e a gente digerir esses patógenos, destruir esses patógenos no nosso estômago. Então, se a gente destrói essa proteção, a gente deixa o nosso sistema respiratório muito mais propenso a algumas doenças. Então, por isso que a gente às vezes tem alguns fumantes que têm uma facilidade maior, vamos dizer assim, né, de pegar doenças no trato respiratório, porque eles estão perdendo essa camada protetora que são os cílios que vão estar na superfície, na parte superficial, que é a parte externa, né, essa parte superior das nossas células de revestimento do trato respiratório, nas células do tecido epitelial. Tá? Então, aqui a gente falou um pouco dessa característica dos epitélios, que é a polaridade. Tá? Uma outra característica dos epitélios é a avascularidade. Avascularidade, ou seja, não existem vasos sanguíneos em epitélios, tá? O tecido epitelial ele tem essa característica. Ele recebe os seus nutrientes por difusão, tá? Eles passam por difusão dos tecidos inferiores, dos tecidos mais internos do nosso corpo.
Então a gente vai ver que o tecido conjuntivo é um tecido que é bastante vascularizado. E é a partir dos tecidos conjuntivos que a gente recebe esses nutrientes, o sangue que vai nutrir o nosso tecido epitelial. Por isso que o nosso tecido epitelial também não é muito grosso, né? A gente não consegue ter tecidos epiteliais bastante grossos e vivos ainda, e manter essa estrutura viva, né? A camada superficial na nossa pele, ela é composta basicamente por células queratinizadas que estão mortas, né? Você já esteve aí correndo por aí, ou você bateu numa porta, bateu numa janela e perdeu faz aquele ralado, né? Que a gente chama, dá aquele ralado, mas nem chega a sangrar. Sabe quando isso acontece? Quando você dá aquele ralado na sua pele e nem consegue sangrar direito, por que isso acontece? Porque o seu tecido epitelial, ele não tem vasos sanguíneos, tá? Ele é avascular, ele não tem essa vascularização, os nossos capilares, eles não chegam nos nossos epitélios. Então você perde aquela superfície, né, aquela pele, aquele epitélio superficial e praticamente não sangra, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, olha, ele cortou aqui, ficou em carne viva, né? A tal da carne viva é que ele perdeu o tecido epitelial e expondo só a derme, né? Óbvio que se você tiver um corte muito mais profundo do que isso, você vai expor musculatura, aí já são outros 500, aí você já machucou bastante. Mas o importante aqui é a gente entender quando a gente está falando da parte do tecido epitelial em si. Então, ele é avascularizado, tá? Lembrem-se disso sempre que vocês forem lembrar, uma maneira de vocês lembrarem de uma das características do tecido epitelial dele ser avascularizado é vocês pensarem, pô, então quando eu me corto realmente e o corte é superficial, nem sangra direito, tá? Nem sangra direito. Por quê? Porque a gente não tem capilares, não tem vasos sanguíneos nos tecidos epiteliais, tá certo? E a gente já conversou rapidamente sobre isso aqui também, a capacidade de regeneração. Ó, tecido epitelial sofre muito com intempéries. É só a gente lembrar agora da nossa pele. O tempo inteiro você raspa a pele, você vai e lava a mão no banheiro, passando vento, encosta um no outro. A mesma coisa os nossos tecidos internos. Ó, o tecido epitelial nos vasos sanguíneos está o tempo inteiro sofrendo com a pressão que é gerada pelo líquido sanguíneo, pelo sangue. O nosso trato respiratório está o tempo inteiro sofrendo com essas partículas que estão no ar e vão para dentro, né? Então a gente tem a poluição ambiental, a gente tem outras estruturas, por exemplo, pólen, né? Tem gente que tem alergia a pólen, aquilo fica entrando no nosso trato respiratório, às vezes irrita o trato respiratório. O trato intestinal, né? A nossa região, todo o trato intestinal, não, o trato digestivo, o tempo inteiro tem aquele bolo alimentar, então você pensa naquele bolo alimentar, aquele amontoado de comida que você ingeriu, entrando, batendo na superfície aqui do seu esôfago, batendo na superfície do seu intestino delgado. Esses choques físicos, né, essa abrasão faz com que você perca muitas células constantemente, tá? Muitas células. Então tem alguns estudos que falam que você chega a perder de 30 a 40 mil células por dia, tá? 30, 40 mil células por dia. São milhares de células que você vai perder. Então esse tecido, ele tem que ter uma capacidade de regeneração. E essa capacidade de regeneração, ela vai ser gerada por algumas células tronco, que a gente chama de células tronco epiteliais, que vão estar presentes no nosso tecido epitelial próximo da membrana basal. Então lá para baixo, na lâmina basal, a gente vai ter algumas células que têm a capacidade de se dividir e de se diferenciar. Então tecidos epiteliais são tecidos com muita atividade de mitose, são tecidos com muita atividade de divisão celular para formar as novas células, né, para formar as células que vão compor aquela região do exterior, né, próxima às luzes, né, ao lúmen dos nossos tratos digestivos, do nosso trato respiratório. Tá? Então a gente tem que ter essa capacidade de regeneração. Não são todos os tecidos do nosso corpo que têm essa capacidade de regeneração. Então o tecido epitelial mantém essa capacidade de regeneração, mas a gente tem alguns tecidos que não têm isso. Então, por exemplo, tecidos musculares mesmo não têm essa mesma capacidade de regeneração, né? Como que eu faço para lembrar disso, capacidade de regeneração? É só você lembrar da velocidade com que, se você tem um corte na sua pele, essa pele se renova, né? Então é só você lembrar disso. Às vezes a gente tem, óbvio, se a gente tiver cortes muito profundos, a gente vai ter a formação das cicatrizes, né? As marcas que a gente vai carregar para toda a nossa vida, na nossa pele, mas a própria formação dessa cicatriz, a própria formação dessa placa de pele nova me mostra a capacidade de regeneração dos tecidos epiteliais.
né? Olha, a gente teve um corte, uma destruição de tecidos e o nosso corpo, o nosso tecido epitelial conseguiu revestir de novo, refazer aquela camada protetora, refazendo então a proteção, a cobertura da nossa pele, tá? Então, mais uma característica aqui de tecido epitelial. Então, a gente falou de conexão física entre as células, polaridade, avascularidade e capacidade de regeneração. A gente tem dois tipos, basicamente, de tecidos epiteliais que a gente precisa conversar aqui, tá? Eles vão ser classificados quanto à sua estrutura, quanto à quantidade de células que eles têm. Então, a gente pode ter um tecido que vai ser formado por células numa camada simples, organizadas numa camada simples, e a gente vai classificar ele inicialmente como um tecido epitelial simples, tá? Ou a gente pode ter estratos, ou seja, amontoados de células, que a gente vai chamar de tecidos epiteliais estratificados, tá? Então a gente pode ter esses dois tipos, o simples e o estratificado. E dentro de cada um desses, a gente ainda vai ter uma classificação a mais com relação à morfologia das células, tá? A morfologia das células. Então, eu posso ter células finas, né, células delgadas e achatadas, que a gente vai chamar de tecido epitelial escamoso. Parece escamas, né? Lembra das escamas de peixe, que são achatadinhas e largas, né? Então, o tecido epitelial escamoso tem essa característica. Tecido epitelial cúbico ou cuboide também pode ser chamado. O cúbico, as células são cubos, né? São aqueles como se fossem dadinhos, um do lado do outro, organizados. E o tecido epitelial colunar ou prismático. As células vão ter um formato de um prisma, um paralelepípedo, tá? Então a gente vai ter um formato de uma coluna, tá? Formando essas células dos tecidos epiteliais. A gente vai dar uma olhada aqui onde que a gente encontra cada um desses. Então olha só, para vocês darem uma olhada. A gente falou então da organização deles, que são o simples e o estratificado. A gente pode ter um tecido simples e escamoso. Olha só, é uma camada só de células, tá? Uma camada de células que tem essa estrutura morfológica aqui, ó, esse formato, tá vendo? Ó? Como se fossem placas, né, organizadas sobre uma determinada superfície, tá? Como se fossem lajotas em um banheiro, vamos pensar dessa forma também. Tá? Onde que a gente encontra esse tipo de epitélio aqui? Principalmente interior de vasos sanguíneos, tá? Interior de vasos sanguíneos, o endotélio de vasos sanguíneos, ele tem essa característica. O cúbico, olha só, o tecido cúbico aqui, estão vendo as células como elas são, o formato delas, tem esse formato cuboide aqui, lembrando cubos, né? E o tecido colunar ou prismático, olha só como ele é, o tecido colunar ou prismático. Vocês lembram daquela foto que eu mostrei no último slide? Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, olha como essas células são, ó. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu dar uma desenhada aqui numa membraninha de uma delas, ó. Não parece uma coluninha? Não parece uma coluninha? Tecido colunar, tá vendo? Eu não menti para vocês, tá vendo? Isso aqui não é mentira, isso é verdade. Tá? Ó, e ele pode ser estratificado também, então o escamoso, só, olha só, são várias camadas, né, dessas células achatadas aqui. Onde que a gente encontra isso aqui? Na nossa pele, na nossa epiderme, tá? Na nossa pele, a epiderme, a camada mais externa da nossa pele, formada por tecido epitelial, vai ter essa característica aqui, tá? É um tecido epitelial estratificado escamoso. O cúbico, olha só, o cúbico estratificado, então a gente pode ter algumas camadas desse tecido. Onde a gente encontra isso aqui? Túbulos renais, os nossos túbulos renais nos rins, a gente vai ter esse tecido revestindo os túbulos. Então a gente vai ter uma formação de um tubo aqui assim, né? E se a gente cortar isso aqui e botar no microscópio, a gente vai ver a luz do tubo e as células organizadas ao redor, né? E as células cúbicas, assim, né? Então a gente tem essa característica, um tecido estratificado e cúbico, tá? E o tecido colunar, tá? Podendo ser estratificado, a gente tem isso no nosso estômago, tá? No nosso estômago. Dessa forma que colunar estratificado apareceu também nos nossos sistemas respiratórios. Nesse caso, na verdade, aqui, né? Nesse caso aqui, ó, ele não é estratificado. Aqui a gente chama esse tecido aqui de pseudoestratificado, tá? Por quê? Para ele ser estratificado, eu tenho que ter uma célula em cima da outra.
Tá? Então eu tenho que ter algumas células nas partes superiores que não estão ligadas à membrana basal. Aí a gente vai chamar de tecido estratificado. Tá? O pseudoestratificado geralmente ele é colunar, e a diferença do pseudoestratificado para o estratificado é que a gente vai ter todas as células presas à membrana basal, tá? A lâmina basal. Todas as células vão estar aderidas à lâmina basal. Tá? Então, é por isso que a gente chama ele de pseudoestratificado, porque ele é pseudo, ele parece estratificado, mas na verdade ele não é. Tá? É importante só vocês conhecerem e saberem da existência desse tipo de tecido aqui, tá certo? Então, o colunar a gente vai encontrar, por exemplo, no nosso estômago, e o pseudoestratificado a gente vai encontrar na nossa traqueia, tá? No nosso trato respiratório, tá certo? Olha só, aonde que a gente pode encontrar alguns desses tipos de tecido epitelial. O escamoso simples, a gente pode ter na cavidade pleural, na região aqui onde estão organizados os nossos pulmões, no pericárdio, no nosso peritônio, cavidades cardíacas, então o interior de vasos sanguíneos também, cavidades cardíacas, a gente falou já, nos alvéolos dos pulmões. Então esse tecido escamoso simples, ele é um tecido que permite bastante essas trocas, né? Então lembra dele como um tecido que tem uma permeabilidade interessante e que vai promover, essa permeabilidade vai promover uma facilidade nas trocas, tanto trocas gasosas quanto troca de nutrientes, que vai ocorrer nos nossos capilares ou nos nossos pulmões, tá? Um tecido cúbico, simples, revestimento de glândulas, então glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas vão ter esse tipo de revestimento, tá? De cúbico simples. Então a gente tem essa organização em cubo ao redor do lúmen ou ao redor da luz da passagem por onde vai ser secretado o nosso suor, tá? Então glândulas, rins e dutos renais, como a gente já falou. Tecido colunar simples, aquelas coluninhas aqui, ó, tá? Células organizadas em coluninhas. Nossa, que horror ficaram minhas coluninhas. No estômago, no intestino, na vesícula biliar, dutos coletores dos rins, na região estomacal. Então a gente vai ter, e no intestino, mais interessante ainda, a gente vai ter essas células colunares aqui, ó. E em cima delas, a gente vai ter as tais das microvilosidades aqui, ó, no intestino, para aumentar a superfície de absorção. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? O escamoso estratificado na nossa pele, a gente já falou sobre ele, na epiderme. Na boca, então, olha só que interessante, revestimento de ânus, reto, vagina, esôfago, garganta, toda essa mucosa que a gente tem na boca, na língua, né? Toda essa mucosa que a gente tem na nossa boca, ela é um tecido escamoso estratificado, tá? Ela é de tecido escamoso estratificado. Olha lá, o cúbico estratificado tem alguns dutos como glândulas sudoríparas. Opa, então peraí, eu falei para vocês que era aqui do cúbico simples, não é aqui, ó, tá? As glândulas aqui de revestimento de cúbico simples são outros tipos de glândula, tá? Cúbico estratificado, glândulas sudoríparas, tá? Então corrigindo aqui. E colunar estratificado a gente vai ter na faringe, na uretra, no ano, algumas glândulas, as glândulas mamárias, tá? Dutos de glândulas salivares, aqui são colunares estratificados. E o pseudoestratificado, como a gente mostrou, né? Traqueias e brônquios, cavidade nasal, porções do trato reprodutivo masculino. Nossa, André, mas eu preciso decorar onde vai ter cada um deles, tal. Não precisa decorar isso. Isso aqui é interessante para vocês saberem, é importante vocês terem esse material, né? Mais para frente, quando a gente for falar de traqueia, quando a gente for falar de intestino, quando a gente for falar de órgãos reprodutivos, enfim, sistema circulatório, é interessante vocês terem esse material para vocês lembrarem, opa, vai ter um revestimento do sistema circulatório, porque ele tem essa função de absorção de nutrientes, tal, que tipo de revestimento que é, qual é o epitélio? É o epitélio escamoso simples, tá certo? Vamos dar mais uma olhada aqui, o que a gente tem? A gente tem, então, um outro tipo de tecido. A gente estava falando, por enquanto, tecido epitelial de revestimento, tá? Então, os tipos de tecido epitelial de revestimento, simples, estratificado, pseudoestratificado, e cada um com as suas morfologias celulares. Agora a gente vai dar uma entrada na parte de glândulas, tá? A parte de glândulas, ou tecido epitelial glandular. Olha só, as glândulas, esse tecido epitelial glandular, eles secretam substâncias importantes para o corpo. Então a gente pode ter, por exemplo, tanto substâncias que vão agir no controle fisiológico nosso, né? Então a gente está falando aí
de hormônios, por exemplo, né? Então, glândulas endócrinas que vão secretar os hormônios no meio intersticial ou no sangue e vão fazer com que esses hormônios sejam liberados e tenham as suas funções fisiológicas, né? Controlando o desenvolvimento, aumentando, diminuindo a permeabilidade de outros tecidos. Isso é bastante interessante também. A gente vai ver quando a gente falar lá na frente de sistema endócrino. Tá? E as glândulas exócrinas, que são aquelas, por exemplo, que jogam as substâncias para fora, para áreas externas do nosso corpo. Então, olha só, é importante lembrar o seguinte também. Se eu tenho uma glândula que está na nossa mucosa, no nosso epitélio do intestino, né, e jogando muco ou jogando alguma substância para dentro do intestino, para dentro da abertura do intestino, essa glândula ela é endócrina ou ela é exócrina? Ela é exócrina, ela está jogando para fora, não para dentro da nossa circulação sanguínea. Ela está jogando para uma área que é aberta do nosso corpo. Não é porque está aqui dentro que a gente não tem cavidades aqui dentro, que a gente não tem praticamente um meio de comunicação com o meio externo. Tá? Então, o nosso intestino ele é uma cavidade, é um grande tubo, né? Um grande tubo que atravessa o nosso corpo. Portanto, ele tem comunicações com o meio externo. Tá? Então, essas glândulas elas não estão jogando a sua secreção para dentro do corpo, para os nossos meios fluidos intersticiais ou para o nosso sangue. Ela está jogando para fora do corpo, para a luz do nosso trato intestinal, do nosso trato digestivo. Tá? Então, glândulas endócrinas secretam substâncias para regiões intersticiais, tá? Intersticiais, intercelulares, meio extracelular, interstício, entre órgãos, tá? Interstício, lembrem sempre que a gente fala interstício, em termos de organismo, a gente está falando entre órgãos, tá? Ou seja, para os fluidos do corpo como o sangue, tá? Então, glândulas endócrinas. Um tipo de glândula endócrina, a tireoide, que está localizada aqui na frente, aqui um pouco acima da nossa traqueia, a gente tem a glândula tireoide, que vai secretar o T3 e o T4, a tiroxina, que são hormônios que vão estar envolvidos no nosso controle basal celular, na nossa atividade basal celular. Né? Então, a gente vai estudar um pouco mais à frente, mas só é interessante a gente já ir vendo o que seriam essas glândulas endócrinas. E tem muitas outras glândulas endócrinas no corpo, isso vai ser estudado quando a gente falar de sistema endócrino. Tá? Glândulas exócrinas, aquelas que secretam substâncias para regiões externas do corpo, regiões de passagem do nosso corpo. Então, olha só, de passagem externas, tanto superfície de pele como as nossas glândulas sudoríparas. Aí a gente tem glândulas de sebo na região da cabeça que vão secretar esse sebo, vão secretar óleos também ao redor, que vão deixar o nosso cabelo ceboso, oleoso, né? Terror de algumas mulheres aí, né? Que fica aquele cabelo ceboso, né? Então, as glândulas sudoríparas que vão secretar o suor para refrescar o nosso corpo, refrescar a nossa pele, né? E as glândulas que vão estar também associadas aos nossos tratos, tanto respiratório quanto digestivo. Então, os tratos respiratórios, a gente vai ter glândulas produtoras de muco, né? Esse muco que vai ser secretado para fora do nosso trato respiratório. E no trato intestinal, outras glândulas que vão secretar enzimas ou muco ou outras substâncias no nosso trato digestivo, tá? São glândulas exócrinas, tá? Então elas secretam por meio de dutos que fazem com que os produtos sejam depositados na superfície dos epitélios, Então olha a diferença da endócrina, a gente está falando de fluidos do corpo, como o sangue, tá? Então a endócrina, lembre-se disso, tá? A endócrina, ela vai vai secretar as suas substâncias para fluidos do corpo. A exócrina vai secretar as suas substâncias para a superfície de epitélios, tá? Superfície de epitélios. Como exemplo aqui, a gente já falou, né? As glândulas sudoríparas, né? Produtoras do suor, aquele líquido, né? Que tem um pouquinho de óleo e bastante sais, né? Bastante água, um pouquinho de óleo e muitos sais vão servir aí para resfriar um pouco a nossa pele.